João 15, verso 9. João 15, verso 9. Sejam todos muito bem-vindos. Temos tirado esse tempo para falar sobre família. Omissão dura. Não é leve, sabia? Pode parecer aquele momento onde nós queremos, como que estivéssemos trazendo palestra, mas está longe de ser isso. É uma guerra, uma batalha. E hoje, particularmente, eu estou apaixonado pela palavra, muito esperançoso daquilo que Deus irá falar ao nosso coração, porque apesar de falar de família, eu quero trazer aqui uma constatação, algo que eu olho, observo e pode te ajudar muito, mas muito nessa vida. Hoje, talvez, você ao ouvir essa palavra, que não vai ser para casal especificamente, mas você pode melhorar em 100% no teu relacionamento. Amém? Na sua interação com seus filhos, com seus pais, com a igreja, com um irmão, com um amigo. A verdade seja dita, é possível que você não esteja funcional para se relacionar. Tem pessoas, queridos, enquanto você localiza aí, tem pessoas que elas não deveriam buscar um relacionamento antes de entender certas coisas. Essa é a grande verdade. Ela deveria estar bem para então ela estar inteiro, para então ela entrar no mundo do outro. Tem pessoas que quando entram no mundo de alguém, elas são destrutivas. Não porque elas querem, é porque elas não sabem fazer diferente. Elas simplesmente funcionam a partir de uma visão caótica, desordenada. E isso causa efeito e isso traz consequências para o relacionamento. Então, relacionamento é somente uma consequência do que você vem sendo, do que é o teu histórico. Nós vamos visitar bastante coisa hoje interessante na palavra. Amém? Diz assim: como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amém. Essa é a nossa palavra, essa é onde iremos partir nessa noite. Eu quero falar sobre ser amado. Querido, parece... Como é que a gente chamou? Não é romântico? O que a gente batizou na quinta-feira? É um pouco dorameiro, parece um pouco dorameiro o meu tema, mas está longe de ser. Romântico não podemos bater nessa tecla, né? Isso é errado falar aqui. Romântico como se fosse um termo errado. Mas o tema dessa noite carrega uma verdade tremenda. Eu vou te falar uma coisa, eu olhei para a minha própria vida para trazer essa palavra para você. Querido, como é difícil ser amado. Parece que é o contrário, amar você vai entender que é consequência. Amar você vai entender que é consequência de algo. O difícil é ser amado. O difícil é perceber amor. O difícil é estar aberto e receptivo. Tá mexendo, Deise? Tá dando um impacto, tá dando um retorno aqui para mim. Então, ser amado é um desafio enorme. E eu quero te mostrar o quanto que isso é importante, o quanto que isso é necessário. Porque se tem algo que nós não podemos pedir a você, dê amor. Isso não é uma coisa capaz. Eu quero te mostrar biblicamente como é que não dá para a gente pedir uma pessoa assim, olha, ame. Não dá para pedir uma pessoa, ame a Deus. Não dá para pedir uma pessoa, ame o teu esposo. Isso não é uma coisa possível ao ser humano. Não na visão do amor sadio bíblico e o amor que a Bíblia chama de perfeito. Dá para você ter alguma coisa, dá para você ter algum tipo de interação e você pode nomear isso de amor. Mas o amor, como Deus planejou, não. Só para você entender algo. Jesus, ele diz nesse texto que ele foi amado pelo Pai.
E ele disse o seguinte: eu fui amado por Deus Pai, e eu amei vocês como eu fui amado por Deus Pai. Olha o que Jesus está falando. Jesus não está falando assim, eu sou o amor, eu sou o Deus. Não, ele está falando, como filho, recebi amor. Então hoje eu estou amando vocês, meus discípulos, porque meu Pai me amou. Você está aí? Olha que lindo, que percepção de Jesus. Jesus está falando, posso amar porque fui amado. Jesus está falando, dou amor porque recebi amor. Agora, que interessante a gente observar João e essa relação dele com o amor. Você já sabe que é antiga, né? Daqui a pouco falamos sobre isso, mas ele é o apóstolo batizado como o apóstolo do amor. Mas a verdade é que João ele ficou fascinado por essa palavra, ou por essa relação chamada amor. Interessante que no Evangelho de João, por 4 momentos, Jesus diz que o Pai o ama. Olha isso. João, não precisa abrir, João 3,35, João 10, 17, João 15, 9, João 17, 23 a 25. O tempo todo ele está reafirmando essa ideia. O Pai me ama, o Pai me ama, o Pai me amou, o Pai me ama. Se você for a cada um desses textos, João 3, 35, 10, 17, 15, 9, que é o que lemos, 17, 23 a 25, você vai encontrar essa percepção. O Pai me ama, o Pai me ama, o Pai me ama. Jesus ele não está falando, eu amo o Pai, ele está dizendo, o Pai me ama, o Pai me ama, o Pai me ama. Num texto onde se fala tanto do amor do Pai, onde Jesus ele contempla tanto isso e fala tanto disso, não é estranho a gente achar um texto onde Jesus fala, eu amo o Pai? Por isso que eu estou te dizendo que a maior percepção que você pode ter de si é conseguir se perceber como uma pessoa amada. Querido, é muito difícil você encontrar pessoas supridas, amadas, que se sentem, capazes de receber amor. Eu estou te falando porque um dado momento muito especial na minha vida, eu fui honrar uma pessoa. E a pessoa ela foi com um ato tão arrogante, desprezível lá no ápice. E eu fui cheio de amor para a pessoa e eu recebi um balde de água fria num dos dias mais importantes da minha vida. Eu saí muito cabisbaixo, muito irritado, me sentindo bobo por ter dado tanto amor, falado tanto quanto aquela pessoa era especial, que ela tinha que estar comigo naquele dia, e a pessoa não deu nem a mínima. E naquele dia eu vi, eu falei assim, eu percebi de Deus, que honra, amor, de todas as formas, virtudes, quando você vai dar isso a uma pessoa ferida, a uma pessoa que está mal equalizada, mal preparada, ou seja, aquele coração não é acessível, é inútil. Dar honra para um tolo, ou tentar amar alguém que não é aberto a ser amado, é impossível. Você vai ficar o tempo todo se estragando, tentando desprender, tentando demonstrar o quanto que você ama, e será impossível, porque aquele coração não é capaz de receber amor. Nós vamos entender essa dura realidade hoje. João 14, 31 é o momento onde ele fala, aonde ele diz, eu amo o Pai. Enfim, encontramos Jesus dizendo, depois de perceber tanto, de falar tanto, e detalhe, isso você não encontra em evangelho nenhum dos outros 3. Mateus, Marcos e Lucas não falam sobre Deus amar Jesus, Jesus amar Deus. É uma coisa específica do João. Agora, o João, que ganhou esse apelidinho carinhoso de apóstolo do amor, parece que é como se ele fosse uma figura meiga e amorosa. Não! Nem o próprio João falou de si, eu sou o homem que mais ama, ou eu sou o homem que ama mais a Jesus, eu amo Jesus mais do que os demais apóstolos. Ele não falou isso. Ele se descrevia da seguinte maneira, João 20, verso 2, isso são palavras do apóstolo do amor, de João. 20, verso 2 diz, então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo. Olha como é que ele se descreve, a quem Jesus amava. Perceba a cadeia agora de comando. Jesus ele fala muito de como ele percebeu o amor de Deus por ele. Ele fala, e eu o amo. João, ele tem uma percepção, Jesus me ama. João 21, 7, de novo,
ele diz que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Ele não diz o discípulo que mais ama Jesus. De novo, verso 20 desse mesmo capítulo, ele vai falar a mesma coisa. O discípulo a quem Jesus amava. E João era tão fascinado por essa perspectiva de que Jesus amava. Põe para mim, por favor, o 11, verso 1. 11, verso 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Olha só, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama. Que percepção de João. O negócio de João é falar que ele ama. Está doente. Vamos lá. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus... É tudo uma história. João, ele olha e fala assim, amava. Agora eu vou te falar, quem Jesus não amava? É interessante, ele reafirmar um negócio que é óbvio. Jesus amava, mas ele está aqui afirmando. Agora, você percebe que o João também não ficou fascinado pelo amor porque ele amava demais, porque ele era um amor só, um doce de pessoa. Não, porque ele foi amado. Querido, pode ser uma bobeira, mas preste atenção, tua oração não funciona. Restauração de Deus não vem sobre a tua vida. Você não entra bem no ministério. Você não vive perdão. Você não vive justificação sem uma percepção nítida e nada sentimental, emocional dessa questão de ser amado por Deus. Você precisa carregar uma convicção. Você precisa carregar uma certeza. Você precisa ser cheio da percepção de que Deus te ama. Isso parece uma coisa tanto vazia, mas eu quero te mostrar que ela é profunda. Jesus, ele não foi aos discípulos e falou, eu amo a vocês, sou Deus. Não, ele falou, fui amado, posso amar vocês. O que ele fez então? Jesus, ele disse que amava porque ele recebeu amor. Ele entregou o que recebeu, ele foi suprido, então supriu. Ninguém está te pedindo que você saia por aí forçando a barra. O discurso do amor está no centro hoje de uma fé um pouco ideológica, política. Se você chama alguma coisa de pecado, você não é um crente, você tem que ter mais amor. Como se o amor fosse uma aceitação tola de tudo que o outro faz de errado. Como se o ensino do amor fosse simplesmente para a gente ficar aceitando que todo mundo tem as suas mazelas. Como se o amor fosse essa coisa banal. Não. O movimento que Deus fez em amar foi um movimento de tentar de todas as formas recepcionar o homem para transformá-lo. O amor de Deus, ele preenche. Ele não é um ato de falar, tá tudo bem do lado de cá, você pode viver a tua vida banalizada daí e em nome disso eu te amo. Não é isso, não é aquele amor. Se a sua mãe sabe que você matou alguém, escondeu um cadáver e ela fala, eu não te entrego, eu te amo, você é meu filho. Não é esse amor não. Esse não é o amor de Deus. Está longe de ser. O Deus que é amor também condenará pessoas. O Deus que é amor também confronta. O Deus que é amor também coloca diante das pessoas claramente o convencimento de pecado. Então está longe de ser esse amor banal, ideológico, político que nós estamos ouvindo por aí. Toda hora tem um cristão sendo atacado com essa visão. Dita para ele, ué, vocês estão falando isso? Cadê o amor? Deixa eu te explicar uma coisa. Nós precisamos entender que o amor é tão profundo que uma fé, ela não é capaz de subsistir sem o amor. Gálatas 5:6, quando tem uma confusão, é necessário ou não é necessário sermos judeus para sermos cristãos? Paulo vira e fala assim, vocês não têm que entender
que tem algo mais profundo do que circuncisão, ou seja, entrar pelo pacto do judaísmo que Deus deu a Abraão, aquele pacto lá que fazia de uma pessoa judeu. Ele falou, não, vocês têm que entender o seguinte, uma coisa e nem a outra. Ele está falando o seguinte, eu quero saber de uma coisa, a fé que vocês têm, no finalzinho aqui, ó, atua pelo amor? Você tem que entender que você ainda não tem vivido o evangelho se você não tem sido amado por Deus. Você não conseguiu ainda entrar em fé. Não, fé não é essa certeza que você possui de que as coisas vão dar certo, até porque você não tem garantia. E cristãos ao longo dos séculos, em toda a história cristã, cristãos esperaram o bem e receberam o mal. Esperaram promessas e tem uns que nem obtiveram promessas e morreram crendo que Deus era poderoso para fazer. Leia mais o que está escrito em Hebreus. O texto que fala sobre fé. É que a gente leu um, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova dos fatos que não se veem. Legal. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Aí tá bom, beleza. Tu pula lá para o 13, diz que os pais da fé morreram na fé sem ter recebido promessa. Tu pula lá para o final, diz que cristãos pela fé foram cerrados ao meio. Então, por favor, convicção de que Deus pode fazer, eu tenho, você tem? A fé é uma confiança inabalável, uma certeza de que Deus não falha, e mesmo que as coisas dê totalmente errado para nós. Sustenta a nossa vida, inclusive a fé, quando os resultados que a gente espera não vêm. Igreja nenhuma prega isso, gente, porque a gente vive vendendo a mística do evangelho de que Deus resolve todos os nossos problemas. É verdade? Você que é um cristão genuíno, Deus resolve todos os seus problemas? Deus já te causou uns problemas depois que tu foi para Ele? Para mim já, um monte. Nunca não te causou? Senhor, causa uns problemas para eles. É que o Senhor falou para eles que eles vão ter que pegar a cruz, então ensina logo de uma vez. Choca logo quem tiver que chocar, meu Deus, em nome de Jesus. Tem gente que tem um medo de falar amém para uma oração dessa. Eu posso fingir que Deus te dá uma casa de praia. Que Ele quer te bajular, que Ele quer te ganhar tanto, que Ele fica tentando te conquistar. Igual aquele homem que não tem caráter e fica mostrando para a menina o carro que possui, a moto. Que ele é concursado, sabe? Esses caras sem caráter, que não têm essência, mas eles têm coisa. Deus pode fazer o mesmo que você, não pode? Não, não pode. Deus é amor, querido. Ele não vai ficar como um amante te dando tudo para te ganhar. Ele quer te dar o coração dele. Ele quer te mostrar a fascinação que ele sente por nós. A sua fé, enquanto ela não atuar pelo amor, você não chama ela de fé. É qualquer outra coisa. Posso te ajudar com uma coisa? Estávamos nós na imersão e eu estava ministrando uma coisa que eu gosto muito pouco de falar. Sobre a nossa vida com o Espírito Santo, sobre a vida no Espírito. Você já leu o que está em Romanos 7? O Evangelho é uma coisa tão profunda que, presta atenção aqui, Paulo disse que concordava com ele na mente, porém na carne dele operava a coisa do pecado, a lei do pecado. Tem muita coisa que você sabe na mente, que você concorda com ela, que você diz, o Evangelho está totalmente certo, mas você não vive à luz daquilo. Foi o que Paulo falou. O Evangelho sem uma proposta do Espírito Santo, ele é algo tão vazio, que você fica tentando entrar, tentando funcionar naquilo, mas aquilo só será uma teoria para a tua mente. Está totalmente certa. Se você contar essa teoria para mim, eu vou dizer, ótimo. E é possível que você vire logo em seguida e fala, eu sei tudo isso, mas isso não me transforma em nada. Porque o Evangelho não é sobre isso. É sobre o encontro com uma pessoa, uma interação, que se não chega, se o Evangelho que você ouve no domingo não faz você querer orar mais na segunda, percebeu que eu não estou te falando ler mais um livro de teologia? Se o Evangelho que você ouve no domingo não faz você pensar assim, cara, como é que eu respondo melhor a ele? Eu preciso... É igual você fala, meu irmão, você encontrou um amigo. Você já se pegou conflitado, assim, com confronto, de ter encontrado um amigo que você não vê há tempo, e você lembrar que aquela amizade é gostosa, e de repente, esses dias aconteceu isso comigo. Eu vi um amigo dentro do Maringá, só que agora é mais um ex-amigo. Não, ele passou por... Eu o vi, eu fiz assim... Aí ele fez assim, beleza? E passou. Literalmente, eu estou melhorando? Eu fiquei assim, ó, no corredor. Falei, ainda bem que eu tenho essas classes na minha... Viu? Falei, não, beleza, é um ex-amigo. Esses dias apareceu para eu segui-lo no Instagram. Falei, eu não. Eu quero saber da vida dele. Assim como ele não sabe o nome do meu filho. Nós não somos amigos, querido.
Eu não estava carente, eu simplesmente lembrei que aquela amizade era gostosa e eu pensei, o mínimo é um abraço. Nós tivemos muitos momentos legais juntos. O cara me deu um tapa e passou. Eu falei assim, beleza? Igual quando eu chego aqui na igreja, te dou uma boa noite, de repente a gente se cruza ali no banheiro e fala, e aí, pastor, beleza? Foi isso. Agora preste atenção. Imagina que você está frente a frente com Deus, você ouviu algo dele. Não é possível que você fale, não, peraí, eu quero no mínimo um abraço. Eu quero... Não! A nossa percepção de fé, ela está tão esquisita que a gente chega no domingo, a gente quer orar menos na segunda. A gente pensa como que a gente vai fazer para driblar o culto de quinta. Querido, Deus está vendo isso tudo, querido. É a mesma coisa de você se planejar para não estar em casa no horário. Imagina a Vivian te esperando, Bruno, e você fica fazendo volta de moto para não chegar em casa. É a mesma coisa. Gente, para Deus essa é a mesma linguagem, porque Deus enxerga a nossa vida com Ele numa linguagem relacional. Você tem que entender isso. Deus não é religioso, Ele não é místico. Contando que você vê os domingos, Ele se sacia com isso. Não! É uma fé que atua pelo amor. Enquanto ela não tem amor, enquanto não tem, você ainda não tem fé. É simples assim. Jesus dispara falando algo. O verso 12 do que lemos de 15 de João, esse verso 12 é o seguinte. Depois dele falar o seguinte, olha, Pai me ama, eu amo o Pai. Agora, eu quero que vocês saibam que eu amo vocês. E eu quero pedir uma coisa. É óbvio que se eu te amo, eu quero que você ame quem eu amo. Você tem como amar uns aos outros? O verso 12 vai dizer, ame uns aos outros. Agora eu te falo, será que é possível amar um ao outro assim, no disparado? Querido, eu te garanto uma coisa, que não tem outro motivo para Deus ter entrado na tua alma. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, é um texto que eu falo muitas e muitas vezes aqui, nos explica porque a nossa alma foi purificada. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, que é assim que se purifica, com vista ao amor fraternal. Ele não fala nem com vista ao amor a Deus, ele diz fraterno, irmão. Aí ele diz, não fingido. Olha a proposta de amor agora. Porque tantas canções que falam do amor ardente que nós temos. Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou. Agora, você já viu isso aqui pelo teu irmão? Ame intensamente, ou a outra versão que eu amo mais ainda, que diz ardentemente, uns aos outros de coração puro. Não está falando de você que tem um apego à tua avó, e tudo isso é legítimo, essas formas de amar. Eu estou dizendo que aqui está falando que um estranho, você vai ter capacidade de amá-lo intensamente. Queridos, quantas pessoas, por favor, mãozinha assim agora, ó, escondida, conta aí nos dedos assim, vai tocando assim, ó. Você acha que você ama dessa maneira aqui? Essa é a proposta de uma alma purificada. Você nunca terá uma alma purificada para outro fim. A vista, propósito, é isso. Aí eu te falo, a proposta foi posta. Qual? Amar intensamente uns aos outros. Sabe qual é o problema? Jesus estabeleceu uma cadeia. Ele falou, fui amado pelo Pai, eu sou amado. Agora eu amo vocês. Agora eu peço que vocês amem seus irmãos. Só que todos recebendo amor, percebe? Todos recebendo amor. Ser amado. Agora vamos ser sinceros? No mundo de hoje nós estamos vazios de amor. O amor preenche, querido. O amor preenche. E nós estamos vazios. Não tem como mudar, porque não temos recebido. Parece que Jesus falhou, será? Não. Falha é a sua percepção de ser amado. Você não consegue entrar lá no lugar da oração, em vez de ficar lá igual um patrão empregado, você não consegue chegar lá e ser amado. Só perceber o quanto que você é único para Deus, sem uma visão terapêutica da devoção a Deus. Eu estou dizendo de chegar lá e falar assim, Deus, o Senhor me pensou com muitos detalhes, né? Obrigado. Está na hora de falar alguns, né? Estou precisando de orientação, Deus. Eu estou precisando de me encontrar. E tudo começa na percepção de saber o quanto que o Senhor me ama.
Nós somos uma geração, querido, extremamente vazia disso. Quando eu olho os pregadores, nós estamos tão técnicos. Falar de Deus é uma coisa tão pouca. Tem que ter amor, tem que ter zelo, tem que ter compromisso, mas tem que ter amor. E o amor aqui não é na linguagem doce, não. Eu estou dizendo, tem que perceber que aquilo pegou você, que aquilo te ganhou. O grande problema é que nós estamos vazios. E sabe o que acontece? O amor de Deus, ele não é um amor acidental, avoado, jogado por aí, perceptível a qualquer um que quiser senti-lo. Você tem que entender que esse amor, ele vem para quem entendeu uma proposta. E a proposta sempre vai ser uma vida relacional. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele não quer ser o Deus da sua percepção religiosa. Ele quer ser o chamego dos seus dias. Da onde você compreende, né, o amor? É isso que nós precisamos entender. João 5, 41 e 42, Jesus ele acusa os fariseus de que eles não têm o amor de Deus. No 42 ele é específico dizendo, vocês não têm o amor de Deus em vocês. Ele está dizendo que os fariseus, que eram homens religiosos aplicados e muito bem disciplinados com a fé deles, não tinham o amor de Deus. Ou seja, nós estamos falando de alguém que lia Moisés, que lia os profetas, que sabia tudo da fé, e simplesmente Jesus vira e fala, que me importa, vocês sabem de tudo, mas não têm o amor de Deus. O amor de Deus é um amor muito específico, esse amor que deveria ser recebido e doado. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1:8, ele vai falar que a igreja, ele recebe um diagnóstico de como estava a igreja. E o que Epáfras contou para Paulo? O qual também nos contou do amor que vocês têm onde? Qual é a percepção do amor aqui? No Espírito. Se o amor fosse só fruto de um vínculo porque eu nasci numa família, então eu amo aquela família, óbvio assim, não, porque o amor é produzido, a gente não tem amor em nós mesmos. Nós temos como receber amor, perceber amor e então dar amor. Aqui que está o problema. Tanto é que em Filipenses 1:9 o apóstolo Paulo está orando pela igreja. E o que ele vai orar pela igreja? Se fosse uma coisa que recebemos só do quê? Do dia das mães dá presente, dia dos namorados também, dia do casamento dá presente, Paulo não faria uma oração. Qual? Que o amor de vocês aumente mais e mais. Amor tem grau, percebeu? Amor cresce. Amor expande. O amor não é estático. A maior idiotice que criaram entre marido e mulher é dizer, nós não nos amamos mais. Ao contrário de amor é ódio. Vocês estudaram João, né? Porque só há um lado ou outro. Não há um meio termo na natureza cristã. Na natureza de Deus fluindo em nós. Só há amor ou ódio. 2 Tessalonicenses 3,5 diz assim, olha isso aqui, que Deus, o que Deus faz? Que o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus. Não é um lugar que eu acesso, porque eu, acidentalmente, Andressa, eu começo a pensar, meu Deus, vi o Mel Gibson colocou lá, como que Deus nos amou. A pessoa acha que é isso, olhar para aquele ato da crucificação, senão todo domingo a gente passaria um clipe aqui do Paixão de Cristo. Você percebeu que teve gente olhando Jesus sendo crucificado e não estava nem aí para isso? Era só mais um espetáculo? Mata! Você percebeu que não foi só os sumos sacerdotes e os sacerdotes e a guarda? Estava todo mundo gritando, crucifica-o! E todo mundo foi ver o espetáculo. Ai, que coisa linda nessa Páscoa! Nessa Páscoa de meu Deus, deixa eu ir lá ver gente morrer asfixiado, parar a respiração, deixa eu ver lá o espetáculo, pendurar homens por pregos no madeiro. Você acha mesmo que alguém foi fascinado por aquela história? Teve gente olhando aquilo e não entendendo nada. Você precisa ser conduzido ao amor de Deus. 1 João, primeira carta dele, 4, 16 a 19, é interessante que
fecha tudo que estamos falando aqui. Ele diz, nós conhecemos o amor e cremos nesse amor. Por quê? Não é só entender. É um amor tão violento, tão estranho, que João tentou explicar. Lembra como é que ele explicou? Vou te dar a melhor explicação, para você saber se o ápice do amor de Deus. João virou e falou assim, Deus nos amou de... Como é que é essa maneira? Você percebeu que não tem percepção? Não tem como perceber isso. É vivenciado. Isso não é explicado. Ó, Deus chama. Quando você começar a sentir o amor de Deus, os seus pés vão formigar. Não tem como. Ele diz, nós conhecemos e cremos. Foi preciso fé para vivenciar o amor de Deus. Por favor, meu irmão, você pode achar que você chama ele de paizinho e você não tem vivido nada desse amor, porque esse amor é transformação. Esse amor é o próprio Deus. A Bíblia vai dizer, ó, Deus é amor. E aquele que permanece em Deus, aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós. Você percebeu? É nisso. O amor de Deus vem, e agora eu começo a ter um ato de... O amor que é o vínculo da perfeição, começa em mim ser aperfeiçoado, diz o texto, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Porque assim como ele é, também somos nós deste mundo. Aí agora que interessante, pro fim, olha o que vai acontecer no fim. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme... A igreja está cheia de gente com medo do inferno, gente. Tem gente aqui que você fala, se o inferno não existe, eu fizesse uma pregação na semana que vem, ele não vinha no culto. Ele está aqui só com medo do inferno. Mas quem teme, por favor, igreja, quem teme... Tem gente que faz isso, tá? Ó, o Senhor me falou que se tu não tomar uma posição, tu vai ter um câncer. Engraçado. Como é que se apaixona por esse Deus que joga o câncer? Eu queria saber. Porque aí não precisa conhecer e crer no amor dele. É só ter medo de câncer. Você está vendo a gravidade? Eu estou falando besteira, gente? Você já ouviu de dentro de igreja alguém que foi amaldiçoado assim para voltar para Jesus? Eu conheço um rapaz que ele aceitou Jesus numa noite. Coisa linda. Foi assim. Falei assim, quer aceitar Jesus? Ele, não. Deus falou para mim que vai ser a sua última noite se você não aceitar ele. O irmão dele perguntou assim, e o que tu fez, cara? Ele, eu aceitei? Se eu falasse para você hoje, tu não respira amanhã se tu não aceitar Jesus hoje, o que tu faz? Não, tu não vai aceitar Jesus, tu vai aceitar a minha fé maluca de um Deus... É um Deus tolo, porque ele vai querer amar, ele vai querer ser amado, ele vai querer alguém que recepcione o amor dele, só que ele prende todo mundo a ele. Gente, vocês estão observando que tem alguma coisa muito errada nesse Deus que a gente desenhou aí? Tá. O que envolve, então, o medo? Castigo. E o que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, nós o amamos? Você não é capaz de dar amor, querido, a menos que você seja amado. Por favor, entenda isso. Pastor, eu não me sinto amado pela minha esposa, eu não me sinto amado pelos meus filhos, eu não me sinto amado pela igreja. Nunca vai dar. Eu vou te falar, tem gente que eu já estou cansando de falar o quanto que essas pessoas são importantes aqui dentro. Eu vou começar a usá-las. Que é a linguagem de amor que elas sabem. Ser pau mandado de pastor. Porque se tu fala assim, você é importante aqui dentro. Aqui dentro você está numa família. O cara, ele quer me transformar num CEO mal intencionado que está aqui por causa do dinheiro. Eu não tenho culpa se você pegou alguém que não percebeu que a vida é curta para desgraçá-la. Porque eu vou te falar uma coisa, ser pastor e não ter um chamado é desgraça para a vida de uma pessoa. Cara, eleve outras coisas. Tem muita função boa, tem muita coisa que eu poderia fazer na minha vida. Pelo amor de Deus, tem diversidade de tanta coisa para a gente aprender, ser. Aí o cara foi lá e te usou como objeto. Fez tudo o que quis com você. Você entra numa igreja, teu irmão quer te amar, a igreja quer te amar, a igreja quer derramar amor em você e você está falando, não. Eu só sei a linguagem de objeto, me usa. Eu quero sentir que estamos numa troca. Não é possível que eu seja importante. Eu não faço nada para essa igreja. Então. Desde sempre a gente fala assim, aqui você não é importante por aquilo que você faz. Querido, senão a gente só está esperando você render. Enquanto você é rentável, a gente usa.
E se você depender da gente? A gente descarta. Histórico de muitos. Que depois que não tem o que mais, aquela pessoa vai lá e faz o quê? Frustra. A gente precisa entender, querido, que a linguagem da fé que Deus espera de nós está muito distante. Nós estamos precisando urgentemente de pessoas que olhem para si e falem assim, eu quero uma experiência genuína, profunda com Deus. Alguém que olhe para si e fala assim, eu não posso chegar na minha igreja e ficar exigindo do meu pastor que ele me dê um cargo. Querido, por favor, procura qualquer outra igreja e daqui a pouco você é pastor. A gente não está interessado nessa velocidade ridícula de pegar a ganância do teu coração. A gente quer te ensinar a ter uma natureza, a ter um tipo de relacionamento com Deus. Amor é desenvolvido. A pessoa não pode chegar aqui e daqui a pouco ela ser um objeto que a gente utiliza. Deus não nos permite fazer isso. Nem Deus faz isso com as pessoas. Primeiro Ele vai trabalhar a essência delas. Por quê? Porque Ele não aprisiona ninguém a Ele. O texto vai dizer que Ele revela o amor para que então creiamos no amor. Deus Ele não quer que ninguém chegue com essa pendência, com lá na frente, essa ideia de eu vou te castigar. Não, isso não é. Ninguém vai para o céu por medo do inferno. Agora, você sabe o que é profundo? A maneira como Deus revela o seu amor. Sabe, Ele não pega algo externo. Entenda uma coisa aqui. A mensagem dessa noite, ela não é capaz de fazer te sentir amado por Deus. Numa mensagem como essa, eu chamaria o Andrew, cara, bem meloso ali agora, e eu começaria a falar contigo até a gente cantar. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Olha para o seu irmão e diga, alguém igual a você. Não, querido, é linda a canção, tem seus lugares, mas isso não vai te fazer sentir o amor de Deus. Não. Eu estou dizendo que se você mudar a percepção sobre o seu Deus, quando você entrar na presença dEle, o amor dEle virá e te preencherá, de uma forma que você pare de ser o sanguessuga da vida das pessoas que estão à sua volta. A gente quer tudo, todo mundo, atenção, é muita, tem gente que é muito, é cansativo, é enjoativo. A gente fala, quer saber? Eu estou cansado de fazer o que eu faço. Porque você não sente o meu amor. Você não lê as coisas de amor como amor. Você está percebendo? Não estou falando sobre linguagem de amor, não, querido. Deixa o livro no livro. É teoria, amém? Você sabe disso, é uma teoria, tá? É teoria, o livro é teoria. Porque a gente fica assim, não, minha linguagem de amor, calma. Desenvolve, meu irmão. Porque às vezes seu pai só te dava coisas. Aí, linguagem é presente. Não, mas você só ganhava coisa. Você nem sabe a importância de um abraço. Não é porque não é a minha linguagem. Eu não presto atenção nos outros porque não é tempo de qualidade. Então eu não penso assim. Por favor. Você é desinteressado. Tem outro nome. A gente está pegando muita coisa, explicando mau caratismo, falta de vida com Deus, falta de vida cristã, e a gente está explicando nos laudos e nas teorias que surgem por aí. Eu sou fleumático, eu sou colérico, eu sou assim, sou sanguíneo. E o Espírito Santo? Quer saber, o Espírito Santo é o quê dentro de você? Se desviou junto. É colérico também, por isso que você maltrata todo mundo, porque você assumiu que você é colérico. Vai crescer na linguagem bíblica. A tua teoria não vai passar diante da Bíblia. Não é porque você lê um livro, meu irmão, e se escondeu por trás dele. Não, o meu é presente. É presente. Aí a pessoa dá o quê? Uma caneta. Mas ela tem uma lista imensa para você. E tu dá, e nunca supre. Meu Deus do céu, essa pessoa vai te matar, porque ninguém tem combustível para amar uma pessoa que é um vazamento ambulante na alma. Essa pessoa não é capaz, querido. Você pode pular na frente de uma bala por ela, morrer. Essa pessoa não vai fazer disso um gesto de amor. Você ainda não entendeu?
Gálatas 4:4 começa a nos mostrar como Deus ele fez para colocar em nós o seu amor. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, a adoção de filhos. Deus começou a mexer na nossa natureza, porque vocês são filhos, e Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama? O que Deus fez? Ele pegou a mim e a você, sem percepção nenhuma da paternidade dele, porque a gente não podia se sentir filho. Não, todos somos filhos de Deus. Somos nada, uma vírgula. Uma vírgula. Meu Jesus foi para a cruz, ele enviou o Espírito Santo, e quem recebeu, recebeu porque creu no Espírito Santo. E quem recebeu do Espírito Santo tem clamado por Deus, tem desenvolvido um relacionamento com Deus. Clama Abba, paizinho, papai, símbolo de intimidade. Chama Deus de pai e vai para Deus. Tem um clamor. Clamor ali é grito, é pedido. Tem algo dentro dessa pessoa pedindo, pai, pai, pai. Então, por favor, todos somos filhos? Uma vírgula. Eu não vou fazer discurso ecumênico para ganhar o coração de ninguém. Não, não é todos que somos filhos. Nós temos que entender que quem recebeu a bênção do Espírito é filho. O Espírito Santo de Deus está disponível a qualquer pessoa, mas não é um acidente que eu tropeço nele. Ele precisa ser querido, desejado, buscado, ele precisa ser pedido, ele precisa ser recepcionado. Por quê? Essa predisposição ao dizer a Deus, Deus, eu quero perceber como é ser teu filho, é uma das coisas mais transformadoras. Quando Deus ele começa a te aproximar dele, ele começa a criar, presta atenção, Deus ele não faz diferente do nosso relacionamento. Querido, se interesse agora pela sua esposa. Pastor, desculpa, nós temos 30 anos de casal. Se interesse pelos seus amigos, se interesse pelo seu pastor, pela sua pastora, se interesse pelas pessoas que você quer um relacionamento. Sabe por quê? As pessoas mudam, crescem, evoluem. Você precisa entender isso. É um vínculo, todo dia, Wagner, o mundo da esposa muda. Todo dia, todo mundo está avançando, está crescendo. Todo dia. Nós perdemos o interesse, está óbvio, a gente acha que sabe o que o outro é, quem ele é. Eu brinquei aqui e vou te explicar a origem da minha brincadeira. Eu digo sempre assim, se você nunca provou meu cappuccino, não acho que me conheça, você não me conhece. Só que não é sobre cappuccino. Não é sobre cappuccino. Eu já até paguei cappuccino para algumas pessoas para falar, viu, tu é meu chegado sim. E eu fiz com Nutella para a pessoa, para mostrar que eu gosto muito dela. O discípulo a quem Jefinho amava. E eu nem vou falar, porque já foi objeto do meu amor, agora que ele saia e ame. Tá, não é sobre isso. É sobre você achar que você ouve uma pessoa pregando, no momento onde ela está entregue a uma função. Ela não está ali exercendo ela. Eu não estou aqui para falar de mim, para me revelar. Eu estou aqui para revelar a Deus. Aí você acha que me conhece, que você sabe meus pensamentos, que você já viu meus 15 anos de ministério. Está frequentando a igreja ontem. Você tem que me entender, meu irmão. As pessoas estão muito superficiais. Uma coisa que eu não sou é isso. Por isso que a minha rede social é sem graçona. Porque literalmente a minha vida fica... Não é uma crítica, não. Sou eu. Tem hora que eu já fiz e recentemente eu arrumei problema porque eu postei uma foto. Gente, deixa eu ser eu. Amém, irmão? A gente é vencido isso aqui, cara. Vencemos ainda não. Meu Deus. Mas também vai chegando... Toda hora vai chegando um mal amado. É isso que nós somos. Se você não entender que você talvez não é uma pessoa que receba amor, você nunca vai ser capaz de ser amado. É uma pessoa mal amada. Romanos 5,5. A Bíblia diz que a esperança não nos deixa decepcionados. Mas por que não? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perceba uma coisa, Deus colocou em você a fonte do amor dele. Olha para mim. Deus ele quer que você beba dessa percepção interior de que você é amado. Isso não é uma coisa... É de tal maneira, lembra? Não dá para explicar. Não dá para explicar. Você tem que ir lá e desfrutar isso. Isso não é coisa que cabe na mente. Não é uma coisa do raciocínio. Agora, o que está acontecendo aqui?
Como Deus, Ele sabe que a visão do relacionamento é desenvolvimento de vínculo. Vínculo é construído. Percebe uma coisa, vai ter gente que você já se relacionou muito profundo. E se você não estabeleceu um vínculo com aquela pessoa, você só teve ali um momento onde você se desabafou, ela desabafou, vocês vão se perder. E quando você chegar novamente na vida dessa pessoa, ela é outra pessoa. Por que disso? Ouça, relacionamento é vínculo. Até Deus sabe disso. Por isso que Ele vem morar em você, Ele está te aguardando. É por isso. Ele estabeleceu um lugar de encontro dentro de você. E você conhece Deus o tanto quanto você visita esse lugar. Ah, vamos falar difícil não, né? Vamos falar fácil? Está orando, jejuando, cantando. Está vindo à igreja? E papai gosta muito de uma prática devocional assim profunda. Que para mim é uma das mais maravilhosas, quando você começa a desfrutar de verdade da companhia do teu irmão. É aquele momento que você fala assim, cara, o celular ficou sem graça. Esses dias eu estava do lado de uma pessoa e uma outra pessoa chamou a atenção, falou assim, caramba, eles ficam no celular. E eu já estava incomodado demais, porque eu falei assim, cara, eu gosto tanto da presença dessas pessoas, mas volta e meia eu me pego na companhia pensando assim, isso tá ruim, eu queria muito... mas deixa ele olhar o celular. É aquela pessoa, é aquela prática profunda de espiritualidade, quando você começa a se interessar pelo mundo do outro. Recentemente um irmão estava passando por uma luta, ele não congrega aqui, congrega em outra igreja. Ele falou assim, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Cara, é tão bom quando tu toma um café com alguém e a pessoa olha no teu olho, e nem ele pega no celular, e nem eu, e ele tinha compromisso, e eu também tinha meus horários. E a gente simplesmente quis curtir um ao outro ali, quer compartilhar o peso dele, ele queria tirar o peso, queria falar algumas coisas, e falou. Cara, quando foi a última vez que você foi tão espiritual que marcou um café com alguém? Não tem a ver com hambúrguer que você gosta e você usa companhia para ir até lá. Não tem a ver com comida, com churrasco. Desculpa, querido, o banquete não está na mesa nessa hora. Não use as pessoas para comer o que você gosta. Vocês não entendem quando eu falo. Eu tenho meu problema, não é uma coisa que eu escolhi, já me chamaram de fresco aqui também. Mas não, gente, eu não como glúten, eu não como pão, não como nada com glúten. Não como, não adianta, não vou na tua casa, não abro exceção. Eu não abro na minha, eu não como pizza, eu faço pizza e não como pizza. Só para você entender, eu não vou comer as coisas com glúten em lugar nenhum, por ninguém aqui. E quando eu vou na tua casa, eu não vou por comida. Pastor, eu fico desesperado, eu não marco nada porque você não come nada, você é fresco, já falaram. Aí eu falei, frita ovo. Qual a desculpa agora? Tem um ovo para mim? Serve café. Se tiver canela, acabou, cafezinho canela. Porque eu não vou lá porque eu não estou comida. Quem tem fome come onde? Calma, eu me empolguei. Por favor, meu irmão. A gente está transformando mesa no momento de comer. Aí cada um se lasca na sua glutonaria e esquece quem está ali. Mesa tem que ser olho no olho, tem que ser presença, tem que estar presente. Por isso, deveria ser proibido celular. Porque não é boa mesmo. Pago caro para estar com alguém. Anselmo, para eu ficar no Instagram, é muito melhor na minha casa. Sim ou não, gente? Você também está revoltado com essas companhias que tu arruma? Aí tu pensa assim, peraí, eu poderia gastar com meu filho, com a minha esposa, eu vim pegar a companhia dessa pessoa, dei maior valor para ela me entregar isso? Deus, ele tem a mesma coisa. Ei, Deus tem a mesma percepção. Ele vai construindo um vínculo. Então, ele não está gritando dentro de você agora. Ele está gritando, pai! Ele botou aí dentro. Ó. Mas você precisa responder. Querido, tu é tão frio. Por isso que eu detesto algumas percepções sobre Deus. Tu é tão frio em relação a Deus quanto que você sabe disso, que eu acabo de narrar. Por quê? O Espírito Santo foi colocado dentro de você não é para orar em línguas, para ver vulto, para ver demônio. É para ver o amor de Deus. Bom, é o que a Bíblia diz, né? Fazer o quê?
As pessoas transformaram o Espírito Santo numa fumaça. Querido, que Deus te pegue em momentos inusitados. Eu estava olhando o meu mato e alimentando a ansiedade da vida. Por quê? Eu estava olhando o mato, não ia fazer nada para aquilo. Cara, daqui a pouco começou, eu só estava vendo o mato, uma raiva. Eu olhando, lembrando do velho falando, plantei um mato, meu vizinho. Ele plantou um mato, que alastra. Precisa de plantar mato? Ele plantou, ele foi lá, pegou o mato, plantou. E ele falou assim, e morreu. E o mato ficou. Aí eu fiquei na janela assim. Que Deus te tenha num lugar. Calma. Não se fala mal de mortos, nem de vivo, querido, nem de ninguém. Aí eu peguei, tô lá olhando pela janela. Daqui a pouco eu comecei a ver um monte de borboleta. Aí eu comecei a prestar atenção. Falei, gente, branquinho. Olha que linda. Aí, eita, era tanta borboleta. Falei, gente, qual foi a última vez que eu vi alguma borboleta por aqui? Não lembrava. Eu falei, aliás, qual foi a última vez? É igual os vagalumes, vocês perceberam? Tem uma explicação, eles estão sumindo. Sabia disso? Eu defendo, de noite, luz baixinha, vocês não estão me ouvindo, os vagalumes estão sumindo por causa das luzes. Elas estão cada dia mais claras. A noite foi feita, por algum motivo Deus apagou a luz, gente. Ele planejou que a luz fosse pro dia. Então, menos luz dentro da tua casa, isso vai te ajudar muito no sono, amém? Ai não, eu só durmo com a televisão ligada. Então por isso a tua mente está aí, não sabe nem o que foi, qual é o texto mesmo que a gente leu no começo do... Então, é por isso. Você não descansa, tua mente está ligada o tempo todo. Aí eu tomo café à noite e eu durmo igual uma pedra. Não, você não dorme igual uma pedra. Lamento, café não tira sono, café ativa a atenção. Cafeína liga você. Qual é o problema? Tu vai pro sono, porque tu está cansado. Só que tua mente. É por isso que tu não lembra nada que é ministrado. Nem que a tua esposa te pediu hoje de manhã. Vai esquecer de novo? O que ela te pediu hoje de manhã? Já nem lembra. Tu falou assim, não sei. Vínculo é construído, amém? Por isso que Deus colocou dentro de você o espírito do seu filho para te fazer filho. Ele não forçou a barra. Ele não falou assim, começa a dizer que tu não é dono do mundo, mas tu é filho do dono. Não, ele não começou a falar, finja que você entende que é meu filho. Ele falou, vamos desenvolver isso, vou colocar dentro de você o espírito do meu filho, no teu coração. Porque eu quero que a tua essência seja entre eu e você, paternal. Eu quero que você me olhe num vínculo paterno. Deus não queria que você o olhasse como um Deus sanguinário. Deus queria que você o olhasse como um pai. Você está aí? O que acontece com a gente? A gente vive uma vida dentro de igreja, a gente não descobre a profundidade de uma vida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, é uma percepção intensa sobre Deus. Eu posso te apontar para o Espírito. Sabe o que os pastores têm feito? Tem substituído o Espírito. Porque tudo que as pessoas desfrutam de Deus, todo o toque de Deus, Wagner, é na mão de um pastor, pela oração de um pastor, pelo clamor de um pastor, pela campanha que um pastor faz. Não tem nada. Deus, ele é o único que quer um vínculo chegado que manda sempre mensageiro. É contraditório, querido. Eu fico com a palavra, desculpa. Essa geração tem que entender. Não me importo com que me julgue, não me importo com que isso me custe. Essa geração tem que entender que a palavra de Deus, ela é clara. Deus quer um vínculo íntimo com todos nós. Tá nem no script, mas vamos ler a Bíblia? Hebreus 8:10. Se não for o 10 é o 8, se não for o 8 é o 9. Mas a Duda vai no 10. Vê o 11, rapidinho, só para eu ver o negócio. A gente vai ler o... Isso, volta. Essa é a aliança. Qual é o compromisso de Deus com a gente agora? Que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. O que ele vai fazer? Imprimir as leis na mente deles e inscrever sobre os corações deles. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Vínculo, beleza. Então ensinará, ensinará jamais cada um ao seu próximo. O que não vai ser ensinado? Jamais. Nem cada um ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor. Ele falou, ninguém vai precisar ouvir isso aqui, você precisa conhecer Deus. Por que não? Essas pregações são inúteis. Eu acabo de descobrir que eu estou pregando uma pregação inútil, viu, Thaís?
Como é que eu faço agora? Continuo pregando ou a gente diz amém e vamos orar? Por que não? Porque todos... Ah, não, desculpa, todos os profetas que vão ao monte. Hã? Quem é todo, gente? É você também? Então, desde o menor até o... Todos conhecerão? Você pode conhecer Deus? Deus move, querido. Existem dons, existe serviço, existe momento. A gente precisa do serviço do outro, a gente precisa da fé do outro para evoluir em relação ao nosso relacionamento com Deus. Nunca num ato substitutivo. Deus, ele não quer um relacionamento à distância. Ele não vai fazer aquele famoso telefone sem fio. Digo para você, que diga para ela, que diga para ele, que diga para ele. Porque no dia em que isso foi estabelecido com Moisés, Deus não queria. Deus falou com todo o povo de Israel. O povo virou e falou assim, dá para nós não. Moisés fala com Deus e Deus fala com Moisés e Moisés traz para nós e fala com nós. Foi dali que o povo falou, desculpa, nós queremos um relacionamento distante. E tu está reconstruindo a mesma coisa. Antigo Testamento não é só para a gente debater, dar o dízimo, não dar o dízimo, não. É para a gente debater que tem muita gente que vive o Antigo Testamento nesse sentido. Quer ouvir Deus à distância. Deus fala com ele, que fala com ele, que fala com ele, que fala com ele, que fala comigo. E o Deus que está dentro de você procurando um relacionamento com você. A grande verdade é que algumas pessoas, elas têm um vínculo muito fraco com Deus. Ainda é um vínculo. Mas é triste saber que existe um vínculo profundo nos aguardando e a gente se apega a vínculos menores. Por favor, entenda. Relacionamento é o quê? Fala, é vínculo. Futuca teu irmão. Não, faz isso não. É o quê? Por favor, relacionamento é o quê, gente? Se o teu irmão não quiser um vínculo com você, vocês terão um relacionamento? Se o teu papai não quiser um relacionamento com você, uma interação, vocês vão ter vínculo? Vocês vão ter relacionamento? Não. A gente precisa entender isso. Eu sou amigo, não praticante. Existe? Não. É vínculo. João 15, 14. É o mesmo texto que nós lemos. Só que preste atenção nisso aqui. De uma vez por todas, ó. Vocês são meus amigos se faz o que lhe ordeno. Jesus falou o seguinte: eu estabeleci com vocês um relacionamento de amigo. Olha só. Já não chamo de servos. Antes, ele falava, vocês eram para mim servos. Agora eu chamo de quê? Amigos. Porque tudo o que eu vi de meu pai, lhes dei a conhecer. Ele começa a falar, eu agora tenho por vocês uma amizade. Antes não tinha. Nem Jesus, querido, começou com essa vida apaixonada. Sabe por que as pessoas chegam dentro de igreja? Elas acham que é o pastor, então ela conhece. Aí ela sai daí emitindo decretos com o meu nome. O pastor é assim, o pastor é assim. Pelo que eu observei, tu não me conhece. Por favor, Jesus chegou para os discípulos e falou assim, vamos manter aqui o servo e senhor? Chegou no final, aqui é a despedida, lembra? João 12, 13, 14, 15, 16, 17... e o 18 e o restante. Só que o que ele está fazendo até o 17? Ele está se despedindo dos discípulos. 17 ele vai orar. Aqui é uma despedida. Ele está falando assim, bom, chegamos a esse momento que eu queria falar para vocês. Eu não consigo mais olhar para vocês como servos, ainda que vocês tenham que me obedecer. Cara, é possível estabelecer vínculos profundos. Sabe por quê? O servo e senhor era obrigatório a obediência. Você nunca ia ver um servo obedecendo e ganhando uma festa por isso. Diplomado, obediente servo, não tem. Agora, você sabe o que é lindo? Jesus, ele pega servos e fala assim, fui tão bem no relacionamento, vocês foram tão bem no relacionamento, nós nos demos tanto, nós ficamos 3 anos e meio juntos e viramos amigos. Querido, por favor, está na hora de você começar a usar o ex-amigo para algumas pessoas. Não cabe. Sabe essa sua carência de, não, pô, a gente sempre foi amigo. Não, não é mais. Não é mais. Recentemente, muito engraçado, teve um amigo que foi amigo. Hoje é um ex-amigo. É uma pessoa que eu gosto, mas não tenho amizade. Não tenho. Eu não chamo ele no WhatsApp, nem ele me chama no WhatsApp. A gente finge que não tem WhatsApp. Para mim e para ele. Aí veio no Rio de Janeiro. Eu quero ver o Jefferson. Quer nada.
E Jefferson está para outras pessoas. Não vim, não. Ah, quer ir na tua casa? Quer nada? Que isso, pastor? Mora longe? Vem aqui sempre? E por que você não abriu tua casa? Porque nós não somos amigos. O que eu ia ali ficar fingindo? Lembra aquela vez? Como é que é o nome da tua filha mesmo? Tu sabe o nome do meu? Quantos anos ela tem? A gente não sabe nada. Eu não sei se ele está bem no casamento. Eu não sei. A gente nem feliz aniversário dá um para o outro. Por que a gente ia fazer um encontro para 5? Gente, que carência é essa? Tá tudo bem, a vida dele tomou outro rumo, não deu. Ele foi morar longe. Nós nos perdemos, fingimos que não temos Instagram e nem WhatsApp. Um para o outro, tá tudo bem. Porque também a lista tá grande demais. Aí eu tenho que encurtar para fazer caber uma amizade mais orgânica, viva. Hoje eu não posso perder meu tempo com gente que você senta e você fica assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Que idiotice. Não dá, gente. Estou falando sério. Dá para você? Para mim não dá. Querido, eu luto com a minha carne. Você luta também? Tu ainda vai botar uns sem noção para sentar contigo e estabelecer carnalidade junto contigo? Tem gente que não dá mais. É pessoa para você ver a distância. Curte quando ele botar lá um negócio bonito para a esposa. Aí finge, você passa assim, ele nem vai ver. Só vai ver 15. Tomara que não veja. Tomara que não confira que eu curti. Porque vai que ele acha que com isso ele tem que me seguir. Entendeu? Esse amigo passou por um momento difícil, ex-amigo. Eu orei e não mandei uma mensagem. Por quê? Porque eu não tenho raiva dele. Mas nós não temos um relacionamento mais de vínculo. Não tem nada crescendo entre nós, só diminui. E tá tudo bem. Pastor, é simples assim? Ih, meu irmão, te dou pouco tempo para a tua saúde ir. O psicólogo vai agradecer essa sua carência eterna por gente. Você tem que entender, se você não é suprido, você vai ficar o tempo todo procurando. Cadê? Nem procura por mim. Tudo bem. Esses dias é muito engraçado. Eu tenho um amigo, que eu e a pastora temos um grupo de amigos no WhatsApp. Não é de igreja não, é fora igreja. Amigos. Aí, eu sonhei que ele botava um monte de gente da igreja no nosso grupo, da nossa igreja. Aí eu acordei aborrecido. Fiz igual as mulheres, falei, deixa eu ver como é que é isso, Aí eu brinquei e falei assim, meu amigo, o que tu tá com no coração? Fala a verdade. Tu tá pensando besteira. Eu sonhei que vocês colocavam gente no... Aí eu ia pulando os nomes assim, por exemplo, fulano de tal entrou. Fulano de tal adicionou fulano de tal. Eu falei, por quê? Aqui? Não pode. Não, aqui eu não quero ninguém de igreja. Aí... Era muito engraçado que no sonho eu ficava com a raiva e falava assim, ele vai ter que fazer outro grupo, porque aqui não. Por que ele botou um grupo da gente da igreja no grupo da gente? Aí, muito engraçado que ele falou assim, isso revela a sua carência. Eu falei, sai pra lá, carência o quê? Sabe o que é isso? Essa questão de você ficar o tempo todo procurando. Gente, vai por mim. Não façam isso. Mas se o teu cônjuge pudesse bater um papo, ele ia falar contigo assim, ó. É difícil. Você não consegue, não. Eu tento te amar, mas é aquilo lá que o pastor falou. A tua alma não supre. Se ele pudesse fazer isso talvez não seja bom, porque talvez a pessoa não tenha maturidade para saber que ela não sabe ser amada. É impossível dar amor e receber amor dessa pessoa. Para a gente terminar, Efésios 3,18. É uma oração de Paulo. E para mim isso aqui é uma das coisas mais profundas que alguém pode orar. Isto para quê? Com todos os santos. Percebe que essa percepção profunda, ela não é sozinha. Por quê? Porque Deus é relacional, querido. Se Ele te isola, Ele vai contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Nenhuma pessoa isolada ela é forte. Não, eu estou precisando ficar um pouco sozinho. Não, peraí. Momentos sozinhos, com toda certeza. Isso aí eu te indico. Momentos sozinhos, sem nada, nem música. Momento do silêncio, muito necessário. A gente odeia o silêncio, vai por mim. Faz silêncio para tu ver. A gente faz exercício botando uma música. Às vezes a gente fala que é ritmo. Às vezes não. É que o silêncio é perturbador. A gente está querendo ler ouvindo música, a gente está querendo estudar ouvindo música, a gente está querendo ouvindo música. Quase que bota uma música em cada aparelho. A gente não está gostando de silêncio. Aí
todos os santos, é o momento onde eu posso provar isso aqui, ó. Vocês possam compreender. Qual é? Ó, compreender. Guardou essa palavra? Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu gosto muito disso. Porque lá atrás ele falou compreender. Mas aqui ele fala que vai além de todo entendimento. Então como é que eu posso compreender algo que eu vou além de todo entendimento? É simples, querido, porque isso aqui não é assim. Deixa eu te explicar o amor de Deus. Começa assim, você começa a sentir uma coisa massageando o seu ombro. Não existe essa descrição. Não, você vai começar a se sentir leve. Você pode até falar, olha, foi tão bom para mim, eu me senti tão leve, tão pleno. Você pode até dar uma descrição, mas explicar tu não vai, porque olha aí, ó. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Como é que se enche de toda a plenitude de Deus? Não, conhecendo o amor. A plenitude de Deus está no amor. Que, por sinal, é conhecido na interação com os santos. Ele está falando que o amor de Deus se revela na interação de pessoas. Eu e você. Ou seja, para a gente se sentir amado por Deus, não dá só para se isolar com Deus. Deus não te isola, querido. O diabo sim, mas Deus não. Deus ele vai sempre te conectar a pessoas. Aliás, a vida profunda com Deus vai te levar a um vínculo profundo com as pessoas. Sabe por quê? Quem não vai para a luz não conhece Deus. E a Bíblia diz que quem vai para a luz, Deus é luz, nele não há trevas algumas. O que a gente vai fazer depois disso? Vai manter comunhão. Lembra que vocês estudaram lá em 1 João? A comunhão com as pessoas é reflexo de uma vida na luz. Porque vemos e convenhamos. Tu já escondeu alguma coisa? Uma sensação de, meu Deus, eu não posso deixar vazar aqui o que eu penso, o que eu sou, o que eu acho? Aquela sensação de você estar sempre se todo mundo soubesse o que eu já fiz, você não consegue ser pleno com ninguém. Você está o tempo todo olhando nos olhos dos outros falando assim, ele não pode saber o que... Tem sempre uma barreira. Deixa eu te pedir uma coisa. Começa a tirar a barreira, querido. Em amor real. Eu não estou te falando para você chegar lá na pelada agora e contar a tua vida. Achar que 20 homens te ouvindo, porque oram um Pai Nosso com você, é um lugar de interação profunda. Tu vai lascar com a tua vida. O cara do bar, ei, tem um amigo meu, vocês dois só são profundos no relacionamento porque vocês bebem. E no dia seguinte esquece o que cada um falou. Eu estou te falando um lugar onde você consiga olhar e falar assim, meu Deus, eu sou amado. Você precisa descobrir isso. Você está aí? Se você ainda não encontrou esse lugar, você precisa. Você precisa. Sabe por quê? Você não é capaz de amar. Você é capaz de ser amado. E desculpa, as pessoas podem pegar e fazer uma dezena de coisas na tua direção. Se o teu coração tem um bloqueio, o amor bate e volta. É incrível. Você já tentou fazer isso? Eu já, querido. Como pastor, eu estou o tempo todo tentando integrar pessoas. Integrar. Aí você sabe o que acontece nessa integração? Você descobre que as pessoas, elas não sabem ser amadas. Aí tu fica assim, meu Deus do céu. Um outro dia eu falei assim, pô André, acho que para fulano amar a gente, para se abrir, eu falei assim, acho que eu vou ter que dar a presidência. Porque tem pessoa que é só assim. Só me cabe eu abdicar da minha função de pastor e falar, eu te amo tanto que vou te dar a minha função. Porque não tem o que se faça. Você pode fazer uma cartinha de declaração de amor e ler para toda a igreja diante de todo mundo e falar, não há pessoa mais honrada, mais amada, que ele vai por mim. Não chega. Você vai fazer atos e atos de amor e não vai chegar. Aquela pessoa não entende amor. Ela não é amada, ela não se sente amada, ela não percebe amor. Ela tem uma linguagem deturpada e algo que ela estabeleceu no lugar disso. E se você não entrar nesse desvio do amor, você não vai dar amor a ela não vai se sentir amada por você e vocês nunca vão ter um relacionamento profundo. É simples assim. Agora, por que falar disso no mês da família? Eu posso virar e falar, se apaixone pela tua esposa, pelo teu esposo, pelo teu filho, pela tua mãe? Não posso. Eu posso te falar, se cure. Se cure, se abra para o amor de Deus. Eu quero fazer uma oração.
E eu quero que você fique sentado, sem dormir. Eu falei que uma vez eu vou lançar um aplicativo com a minha voz. Ah, pá, o calmante. Eu vejo, funciona. Melhor que maracujina. Eu percebo. Eu já vi isso acontecer e mostrei pro Cadu. Falei, Cadu, olha aquilo ali. O cara sentou e fez assim. E eu ia subir para pregar. Então a minha voz funciona. Então não dorme não. Mas você pode fazer uma oração? É que eu quero zero agora emoção. Eu preciso que você vá para Deus e fale assim, Deus, eu me encontrei. Me ajuda aqui porque eu não estou me sentindo amado pelas pessoas. Querido, talvez é uma missão difícil para as pessoas, sabia? Você já pensou nisso? Que talvez esgotou? Agora eu sei que Deus sabe o caminho do teu coração. Ele conhece. Por favor, foi massacrado dentro de igreja, amizades. Por favor, se abra. Permita agora a Deus ele tocar, mexer, fazer. Eu preciso muito que você fale para Deus que o teu coração irá se destrancar. Fala, Deus, me destranca. Querido, não é saudável se relacionar na superfície. As pessoas estão vendo o que você deixa mostrar e depois você está querendo algo que só se conquista na profundidade de um relacionamento. Ninguém vai te ter no coração sem que você permita que as pessoas entrem em sua vida. Pode ser que você queira ser ajudado e você diga, ninguém quer me ajudar. Não é isso. Você já pensou que tem uma barreira para te ajudar? Você já pensou que talvez você não seja a pessoa mais íntima para as pessoas? Que ninguém consegue te acessar intimamente? Não pode ser todos, mas para alguém tem que entrar, alguém precisa entrar mais profundo na tua vida. Ó Deus, a minha oração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, se o Senhor pôs o teu Espírito dentro do coração do meu irmão agora, meu Pai, grita dentro dele agora, Senhor, Abba, Pai. Mostra para ele que o Senhor está tentando construir um vínculo de pai e filho. Mostra para ele que o Senhor também quer construir um vínculo, de que vocês não serão íntimos de uma hora para outra. Mostra para ele isso, Senhor. Mostra para ele, Pai, que a pessoa que talvez ele está tentando se relacionar e vive trancafiado, fingido. Mostra para ele que é difícil chegar, Pai. A minha oração, Deus, é que pessoas aqui percebam o quanto elas criaram barreiras de proteção e essas proteções até eram necessárias para uma pessoa ou outra, mas não para o parâmetro de vida no relacionamento. É ruim. Eu quero te pedir isso, Pai, que o Senhor abra agora o nosso coração e faça perceber que é ruim ficar ilhado. Aglomeramos percepções, sentimentos, demônios. Aglomeramos frustrações, falhas de caráter, porque ficamos nas trevas e lá cabe todo tipo de comportamento maligno. Nos ajuda. A minha oração agora, Deus, é que o teu amor comece uma percepção de si, em cada pessoa aqui, uma percepção de si sadia, como convém, pensada, segundo a medida de fé que o Senhor entregou a cada um. Ninguém vai pensar de si, nem menos nem mais, na medida, na proporção. Deus, o Senhor não nos fez um objeto. Porque tem pessoas aqui que não têm um relacionamento com Deus e está com pressa de ser usado por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te vê como um objeto descartável. Ele quer te amar. Ele não quer te usar para te descartar. Enquanto você não entender isso, tu vai ficar girando. Tarefeiro de igreja será o seu status. Ele te chamou para ser filho. Mais do que te usar, Ele quer contar com você por causa do zelo da casa, do zelo da família. Ele quer contar com você porque Ele quer te usar para o teu irmão. Mas mais do que isso, Ele quer te amar. Deus não vê a tarefa no lugar do relacionamento. Tem casais que já não têm mais intimidade, mas pagam as contas da casa. Tem casais que não têm mais interesse, não têm pessoalidade. É sexo sem intimidade. Mas convive, estão na mesma cama.
Deus não te fez para isso. Deus não te fez para isso. À medida que o tempo avança em todo relacionamento, ele se aprofunda mais e mais, em nome de Jesus. Receba isso sobre o teu casamento, sobre a tua paternidade, sobre as tuas amizades. À medida que o tempo passar, vocês cavarão mais profundo e não menos. Vocês não subirão à superfície, vocês descerão ao mais profundo. Discipulado, paternidade, casamento, em nome de Jesus. Nas nossas famílias nós não nos trancaremos, nós entraremos profundo no entendimento de quem é quem. Eu, em nome de Jesus, oro agora por uma libertação, para que todo espírito de frustração, de angústia, de trancafiar o coração, que agora eles peguem todas essas prisões e saiam, em nome de Jesus, que os corações se abram, que os corações se dilatem na direção das pessoas que Deus tem nos dado. Deus tem te abençoado com relacionamentos que podem te levar a outro lugar na sua vida. Não mendigue relacionamentos antigos. Deus pode pegar um amigo e fazê-lo mais chegado que um irmão, diz a palavra. Tem pessoa que tem se chegado a você, mas você não permite, porque tu se frustrou com alguém que tu deu teu coração e essa pessoa não tinha. Ela não tinha capacidade de acessar o projeto que você é. Você é algo profundo, pensado. E se você está andando com Deus, querido, companhias tem que ser selecionada, porque você é um projeto pensado por uma mente muito profunda, muito complexa. Não é algo que possa se discernir carnalmente. E você tem amigos que ainda te conhecem segundo a carne. Meu Deus, liberta-nos, Senhor, dessa pressão de ficarmos respondendo à carnalidade dos nossos amigos. Se eles não nos entendem no espírito, que seja cessado esse relacionamento. Se não nos compreende no discernimento de quem somos em Ti, não serve para nós. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que à medida que entrarmos em Ti, que sejamos mais profundos com as pessoas. Que nunca mais perguntemos às pessoas, tudo bem? Se não nos interessarmos por ela. Que o nosso cumprimentar, que o nosso bom dia, que o nosso boa noite seja regado de interesse, de amor. De ser, de pertencer, de estar presente. Que possamos ser novamente educados, Pai. Que haja ternura no nosso trato com as pessoas. Nos ajuda, Senhor, a abraçar de verdade, a apertar a mão de verdade, a falar de verdade, a amar com realidade, Deus. É o nosso clamor, é o nosso pedido de cura, Pai. Eu creio na cura do Senhor. Eu creio, Deus, na transformação dos nossos corações. Eu creio que o Senhor destranca corações. Eu creio, Pai, em o nome de Jesus. Amém.